Aqui nesse nosso trabalho, a nossa aproximação é a aproximação para uma compreensão de nós mesmos. Nós precisamos ter da vida uma visão clara do significado dela. Repare, e aqui eu não me refiro a essa compreensão meramente intelectual ou filosófica da vida, mas a compreensão que nos permita, nesta vida, ter uma relação com nós mesmos, com o outro e com tudo que acontece à nossa volta, com a liberdade de não sofrer. Reparem como isso é importante. Nós não podemos contar com a liberdade do mundo, de nenhum sofrimento, sem antes tomarmos ciência do sofrimento presente dentro de cada um de nós. E nós precisamos nos livrar desse sofrimento. Precisamos tomar ciência da verdade, daquilo que se passa dentro de cada um de nós. E realizarmos nesta vida uma relação com ela onde não haja mais esta separação entre aquilo que nós somos e o que a vida representa. Então, é nesse sentido que nós precisamos ter uma aproximação da compreensão da vida. Portanto, esta compreensão requer a compreensão de nós mesmos, a compreensão da verdade que se processa dentro de cada um de nós. Como nós verdadeiramente processamos esse movimento de totalidade. A ciência daquilo que somos é a compreensão da verdade que se passa conosco. É isso que nós estamos aqui abordando com você dentro desse canal. Uma aproximação da realidade daquilo que nós somos. Os antigos sábios da Índia, eles chamavam de Advaita. Esta aproximação da não separação, da não dualidade. Então, nós temos já tocado nesse assunto com você, aqui no canal, e vamos explorar um pouco mais isso. Por que isso é fundamental? Porque existem inúmeras questões que nós não conseguimos resolver. E você sabe, todas as questões não resolvidas em nossas mentes, elas fincam raízes. Uma vez que um problema surge, uma questão aparece e ele não é resolvido, ele finca raízes na mente. E isso, naturalmente, esse problema, essa questão, se sustenta em nós como uma forma de sofrimento. E se o sofrimento está presente em você, sua relação com o outro, sua relação com a vida, é uma relação de sofrimento. Então, as questões do tipo como vencer o medo? Ou como lidar? A gente tem pessoas à nossa volta, numa convivência conosco. E existem pessoas que têm quadros bastante claros de transtornos psicológicos. Então, como lidar com pessoas que têm, por exemplo, a bipolaridade? Esse quadro de bipolaridade, esse diagnóstico, esse problema de bipolaridade. Queremos, repare, lidar com as pessoas que têm problemas. Precisamos lidar com o mundo à nossa volta. No entanto, nós não temos clara ciência também dos conflitos internos que nós trazemos, dos problemas internos que trazemos em nós e que representa também para o outro um problema.
Então, nós queremos lidar com as pessoas. Na verdade, nós precisamos lidar com elas. Como lidar com pessoas difíceis? Como lidar com pessoas com bipolaridade? Como lidar com a questão do medo? Como vencer o medo? Então, são inúmeras, inúmeras as perguntas que nós temos para lidar com elas. Essas perguntas são questões, essas questões são problemas, quando fincam raízes em nossas mentes. Precisamos de uma mente livre, de uma habilidade de lidar com o mundo à nossa volta. Mas reparem, vou colocar de novo isso aqui para você. Não são as pessoas lá fora, não é o mundo lá fora. O problema consiste naquilo que nós somos aqui, dentro de cada um de nós. A não ciência da verdade sobre nós mesmos. A não compreensão como lidamos com nós próprios. A verdade daquilo que se processa dentro de cada um de nós. A dificuldade que representamos para o outro, para a vida. Reparem, tudo isso está presente e nós não temos ciência disso. É por isso que aqui nesse canal nós estamos trabalhando com você. A primeira e mais vital questão das nossas vidas, que é a questão do autoconhecimento. Tomar ciência da verdade, da revelação do autoconhecimento. E além desta condição, essa é a condição da dualidade, da separação. A palavra que os sábios indianos têm para esta separação, para essa dualidade, que é esse modelo onde existe esse sentimento, onde você é alguém lidando com o outro, onde você é alguém vivo lidando com a vida. Reparem, há esta separação, essa dualidade. Na Índia, isso é conhecido por Dvaita. Dvaita é essa dualidade. Aqui estamos nos aproximando da visão da verdade sobre quem nós somos. Naturalmente, isso requer a importância do autoconhecimento, o valor do autoconhecimento, a beleza e a graça do autoconhecimento. Porque isso nos traz uma visão da Advaita, da não dualidade. A existência de uma entidade presente, que é o eu, separado do mundo. Basicamente, é assim que em nós o pensamento se processa. Então, a verdade sobre nós, como a mente nos situa, como o pensamento nos situa, como o pensamento nos posiciona dentro dela, desta verdade, é que somos criaturas separadas umas das outras. Assim, nós carregamos o sentido de uma personalidade, de uma identidade presente. Esta consciência individual em mim, que sou eu. É aqui que nos deparamos com uma ilusão que está sustentando em nossas vidas a desordem, a confusão, toda forma de problemas e sofrimento. Aqui, quando abordamos com você a beleza do despertar da consciência,
Estamos falando do florescer do seu ser, de sua natureza divina, da realidade de Deus presente em cada um de nós. Assim, essa preocupação de lidar com o outro, como lidar com uma pessoa bipolar, por exemplo, como tocamos. Como faço para atender essa questão? Porque o meu chefe, alguém que trabalha comigo, que é um bom funcionário, ele tem esse diagnóstico. Observe bem isso. Psicologicamente, o ser humano, e aqui todos estão incluídos, carregam um nível de neurose, de complicação psicológica, em razão da presença do eu, em razão da presença do ego. A pessoa mais difícil com quem você tem que lidar. Como lidar com pessoas difíceis? Eu tenho dito que a pessoa mais difícil é você. Sim, é você para você. Uma vez que você consiga descobrir a verdade de como você funciona, esta verdade da mente, de como ela funciona, essa pessoa difícil aí irá desaparecer. Aqui nós estamos lhe convidando a uma vida livre deste centro, que é o eu, que é o ego. Assim estamos lhe convidando para uma vida livre deste centro pessoal. Será possível um olhar livre da pessoa? Sim, é isso que acabamos de colocar. Um olhar livre da pessoa, ou seja, um olhar sem a pessoa presente. Existe uma forma de nos aproximarmos da experiência. A experiência, reparem, é aquilo que acontece aqui nesse momento. Mas a forma clássica que temos da aproximação dessa experiência é a partir do experimentador. Reparem como nós temos funcionado. Toda experiência, ela é reconhecida como uma experiência a partir daquele que experimenta. Então, a vida é aquilo que acontece aqui nesse momento. Mas nós nos aproximamos da vida com uma base. Essa base de aproximação é com a presença do experimentador. Assim, a vida acontecendo aqui é algo único, novo, que nunca aconteceu. E também nunca mais voltará a acontecer. Mas esse formato de aproximação que nós temos já é de reconhecimento da vida. Como isso acontece? Se estamos diante de algo novo, inédito, seja isso o contato com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família. Sim, o contato com alguém com quem você convive todos os dias. Mas a verdade desse contato, nesse instante, é que, nesse contato, o novo está presente. E, no entanto, você vem com esse fundo de reconhecimento de quem ele é, de quem ela é, do que é isso que está acontecendo. Então, saber o que é isso que está acontecendo, reconhecer ele, reconhecer ela, isso ocorre em razão desse fundo que trazemos, que é o experimentador, que vem do passado. Percebam como nós precisamos aprofundar isso, compreender isso. A vida é algo que acontece agora aqui como uma experiência, mas não uma experiência reconhecível.
Estamos diante de algo novo, inédito. Todo esse reconhecimento vem desse fundo que trazemos, que é o experimentador. A presença desse reconhecimento, reparem, ela está aqui porque você traz do passado uma ideia do que isso aqui representa, do que esse momento representa para você. Então aqui nos deparamos com um equívoco. A presença desse observador, ele é aquele que está vendo a experiência, ele, ela, o que está acontecendo a partir de um experimentador pessoal, de um observador particular. Esse modelo de visão, esse modelo de experiência é algo centrado no ego, centrado na divisão, na dualidade. Então, isso é Dvaita. Então, nós temos a presença da separação, naturalmente, de alguma desordem. Na separação, nós temos o observador e aquilo que ele está observando. Nós temos o experimentador e aquilo que ele está experimentando. Então, nesse padrão de separação, está estabelecido o problema, o conflito, o sofrimento. Então, essa característica presente em cada um de nós é uma desordem, uma psicológica desordem, que há milênios estamos convivendo com ela, vendo isso com a maior normalidade. Sim, se tornou normal esse senso comum de desordem psicológica, de sofrimento psicológico, de conflito psicológico presente, quando esse eu, esse ego, está presente. Aqui nós estamos trabalhando isso com você, o fim para essa condição. Então, algo novo está presente quando isso termina. Esse algo novo não faz parte de mais uma experiência. É um experimentar nesse instante da vida, como ela acontece, porque há uma real compreensão do que ela representa. Então, você não tem mais dificuldade de lidar com o outro, porque você, como uma entidade separada, já não está mais presente. Então, reparem a beleza disso. O problema não está no mundo. O problema não está no outro, que carrega esse ou aquele problema. Esse é um problema, sim, nele, para ele. As pessoas reclamam de estarem sofrendo com as outras. Você não sofre com as outras, você sofre consigo mesmo. É em você mesmo que está o sofrimento. Nesta relação que tem por modelo esse formato que acabamos de apresentar aqui, tudo bem? Então, essa desordem interna, esse modelo de representar para si mesmo a vida, é problema. Nós precisamos da verdade da revelação do autoconhecimento. Uma coisa possível quando nos aproximamos da ciência de ser, aquilo que realmente nós somos, que está presente quando o ego não está. Assim, um outro assunto muito abordado aqui, nesse canal, é a aproximação da verdade da meditação.
desta ciência que revela aquilo que nós somos. Há uma realidade presente fora do eu, fora desta dualidade, fora desse modelo onde há esse observador e aquilo que ele está observando, deste experimentador e aquilo que ele está experimentando. É isso que estamos juntos aqui, aprofundando com você, tomando ciência com você, percebendo com muita clareza a implicação ou as implicações presentes dentro desta velha condição. Então, nós precisamos soltar esta dualidade, se despir desse modelo, para a revelação de uma vida livre. E quando essa liberdade está presente, não há mais medo. Reparem que o medo está presente, e se ele está presente, o sofrimento está presente. Não há mais sofrimento. A clássica pergunta, como vencer o medo? Notem, parte desse princípio equivocado de separação. É como se o medo estivesse presente para mim. Como se houvesse uma distância, uma separação entre aquilo que eu sou e o medo que surgiu para mim. Essa é a crença comum no ser humano. A sensação presente em você é que você está aqui e a vida está lá. Você está aqui e o que acontece está acontecendo a você, para você. Então há esta separação. Então a expressão é estou com medo. Então tem eu e o medo. Esse modelo de medo surge quando de fato existe você e a outra coisa. O ponto é que você e a outra coisa está dentro dessa ótica da separação. O ser humano, ele carrega diversas formas de medo. Não existe nada de maior relevância para investigarmos do que essa questão do fim do medo. Sim, eu disse o fim do medo. Aqui eu não trato de vencer o medo, mas de tomar ciência de que esse medo definitivamente pode desaparecer. A compreensão do medo, de qualquer quadro de medo, de qualquer formato de medo, é a compreensão do fim para toda forma de medo. O ser humano tem medo do escuro, medo da mulher, medo do marido, medo dos filhos, medo do patrão, medo do passado, medo do futuro, medo de envelhecer, medo de adoecer, medo do que fez no passado, que possa vir à tona aqui no momento presente. E ele ter que, ele, o eu, o ego, a pessoa, ter que arcar com as consequências. Então, são diversas as formas de medo. Lidar com pessoas, lidar consigo mesmo. Reparem, a ansiedade está presente. Nós temos presente diversos quadros, diversas formas de medo. Então, é algo de grande relevância a investigação disso.
No entanto, esse medo é a presença daquele que está no medo. Sim, não existe esse medo e essa pessoa. Não há separação. Mas a ideia é de se livrar, é de vencer, é de conquistar o medo. A presença do medo é a presença daquele no medo. Então, a presença do medroso é a presença do medo. Não há separação entre o medo e aquele que sente o medo. Reparem como é simples isso. Você só pode ter ciência de estar com medo porque está presente nele. Não há como separar a sua experiência desse experimentador. O experimentador do medo e o medo aparecem juntos. Porque se não há a experiência do medo, não existe esse experimentador do medo. Portanto, o fim de um é o fim do outro. Ou melhor, o fim do medo. É o fim da ilusão de alguém presente na experiência do medo. Então, nós temos aqui o fim para essa ilusão. Quando há esta visão real da não dualidade, da não separação. Então, esse é o nosso assunto aqui abordado com você. Que estamos trabalhando com você, investigando com você. É fundamental tomarmos ciência da realidade divina, da realidade de Deus. Então, aqui, quando tratamos com você do despertar espiritual, do despertar da consciência, ou despertar da consciência espiritual, da iluminação espiritual, repare, são diversos nomes, pelo menos aqui no canal, nós usamos essas expressões de uma forma muito específica. Não estamos tratando do que muita gente trata aí fora quando usa essas expressões. Estamos falando da natureza de ser, a verdade que você é, não dual. A verdade da Advaita. Isso é direto dos Vedas, da Vedanta. Aqui estamos juntos abordando a beleza desse encontro com sua natureza divina. Então, se eliminamos esta separação, essa dualidade deste eu, que é o medroso, do medo, deste eu, que é o observador, daquilo que ele está observando, se eliminamos esta dualidade, essa separação, nós temos o fim para esta condição psicológica. Isso é o fim do medo. Isso é o fim da ideia do outro. Portanto, você não tem mais inimigos. E toda essa noção de amigos, para onde isso vai? Quando não existe mais o sentido do eu, do ego, desse mim? Uma aproximação da verdade do seu ser é a revelação daquilo que está além do eu, além do ego. Além dessa ilusão de separação. Então, esse é o nosso assunto aqui, com você dentro desse canal. E também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Nós aqui estamos colocando nossa mente e o nosso coração para a constatação da realidade
da verdade, da ciência de Deus, da ciência do seu ser. Assim, a vida ela é aquilo que ela é quando o sentido do eu, do ego, desse mim, desse experimentador não está mais presente. Assim, essa é a nossa aproximação aqui. Assim, esse é o nosso trabalho. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para conhecer também o nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Lá nós temos também muitos vídeos. Estamos trabalhando isso com você, investigando isso com você. Além disso, muito mais importante, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo também o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros, onde através de perguntas e respostas e dentro desse contato com o silêncio, podemos aprofundar isso. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui esse convite. Temos encontros presenciais, nós também temos retiros. Então aproveita, já deixa aqui o seu like. Se faz sentido, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. E já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A verdade é que quando o sentido de um eu não está presente, não existe um outro para ser ofendido ou para nos ofender, um outro para ser nosso inimigo ou para ser nosso amigo. Aquilo que está presente é a realidade de Deus, que é o nosso